Tinha o cabelo solto, mas entretanto eu fiquei com tanto calor que decidi prender. Então lá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para fazer um vídeo que me foi tão pedido lá no Instagram, tão pedido. Eu perguntei se vocês queriam este vídeo e tive pá, umas 70 pessoas a dizer que sim. What? Eu já queria ter feito este vídeo há algum tempo, mas depois pronto, vai passando, vai um dia, vai outro, vai um vídeo, vai outro, enfim, a pessoa esquece. Hoje estou aqui para vos dar dicas e recomendações para começarem a ler inglês, começarem a comprar livros em inglês e pronto, basicamente a minha experiência e aquilo que eu vos recomendo. Eu escrevi aqui tudo certinho, o que fazer, o que não fazer, as vantagens, as minhas dicas, portanto eu espero que este vídeo seja acima de tudo útil. Isto tudo surgiu porque eu ontem fui assim por curiosidade contar quantos livros em inglês é que eu tinha aqui na estante. Eu tenho 35 livros em inglês. Dos meus 100 que estão aqui, 35 são em inglês. Sendo que há 2 anos eu acho que nenhum tinha. Portanto, podem ver que isto tem estado a mudar muito e vocês se calhar repararam que os meus últimos vídeos de leituras têm sido só livros em inglês, basicamente. Digamos que eu sim, ando a ler cada vez mais em inglês e pronto, acho que isso já é um facto. Vamos lá então para as vantagens de ler livros em inglês. Uma das maiores vantagens para eu ler livros em inglês, e acho que para a maior parte das pessoas também, é o facto dos livros em inglês serem muito mais baratos. Um livro em paperback em inglês custa cerca de 7, 8 euros, só custa assim à volta dos 14, 15 os livros que são em hardcover, de resto são quase tudo à volta de 7, 8, 9 no máximo, enquanto que um livro cá em Portugal ronda os 15, 16, 17, 19, 20... por aí. Claro que os livros em paperback em inglês têm uma qualidade inferior aos livros em paperback cá em Portugal, mas, pessoal, muitas vezes vocês com o dinheiro de um livro em português conseguem comprar 2 ou mesmo 3 livros em inglês. Então, estão a ver aqui a balança. O dinheirinho pesa muito, a nossa carteira pesa, o dinheirinho pesa muito nas decisões das pessoas, pesa muito na minha, porque primeiro, eu não trabalho, logo não tenho dinheiro assim para gastar aí à vontade, e segundo, eu sinceramente penso, porque é que eu vou comprar um em português se eu posso comprar 3 em inglês? Outro ponto positivo é a variedade. Existe muito mais variedade de livros em inglês do que em português, obviamente. Para se traduzir um livro em português dá muito trabalho, logo não há assim tantos livros traduzidos, assim estrangeiros, enquanto que em inglês é a língua universal, a maior parte dos livros hoje em dia são todos escritos em inglês, portanto há muito mais variedade. E outra grande vantagem é não ter de esperar pela publicação de um livro cá em Portugal, que sabemos que demora muito tempo. Não estou a dizer mal de nenhuma editora, não estou a dizer mal de nada, só estou a constatar um facto. Cá em Portugal demoramos à volta de 1 ano a traduzir um livro que acabou de sair nos Estados Unidos há uma semaninha atrás. Eu vejo que ultimamente há muitos livros e há best-sellers que já saem ao mesmo tempo lá fora e cá em Portugal, mas há muitos livros que demoram imenso tempo a ser traduzidos cá. E pronto, é uma pena, é uma pena. Eu sei que não deve ser nada fácil traduzir um livro, nada fácil. E não estou aqui para criticar nada, pessoal. Eu não estou aqui a ser, oh meu Deus, sou super adepta dos livros em inglês, agora tenho que comprar tudo em inglês. Não, eu também gosto muito de ler livros em português, é a nossa língua mãe, é português, nós somos portugueses e há claro que dá valor ao que é nosso. Mas estou a ler cada vez mais livros em inglês. Estou. É um facto também. Outra grande vantagem de ler livros em inglês é melhorar o vosso vocabulário, melhorar o vosso inglês. Eu acho que isto é uma das principais vantagens. Eu digo-vos que há 2 anos, quando eu comecei a ler livros em inglês, eu ia lendo, mas ia vendo uma coisa ou outra que me escapava. Os livros que eu tenho lido em inglês agora, eu raramente sinto alguma dificuldade em perceber uma palavra ou em saber o que é aquilo. Claro que existe, de vez em quando, obviamente, uma palavra ou outra, ou aquilo, ou expressões. Ou às vezes eu penso que é uma palavra que eu não sei, mas afinal aquilo é um nome de uma coisa específica. Isso agora acontece com muito menos regularidade e acho que isso deve particularmente ao vocabulário que eu vou adquirindo à medida que eu vou lendo os livros, portanto, it's a plus. Ainda mais sendo que eu já não tenho mais inglês, então acho que isto é uma forma de eu não me esquecer da língua e continuar assim diariamente a treinar e a adquirir vocabulário e a não me esquecer, basicamente. Géneros de livros que eu recomendo para começarem a ler em inglês. Sem dúvida que os géneros que eu mais recomendo são YAs, contemporâneos e atenção, fantasia, mas só há alguns de fantasia. E eu já vou falar disto mais daqui a bocadinho. Como são livros para um público mais juvenil, normalmente o inglês muito mais fácil e não é uma coisa complicada, não é um clássico em que tem um inglês mais antigo, não é poesia em que tem um inglês mais trabalhado, é simplesmente ali contar uma história, uma narrativa com inglês simples, com frases simples e objetivas, e acho que sem dúvida são os géneros que eu recomendo mais.
Mas isto é só a minha experiência pessoal, se calhar há pessoas que têm muito mais experiência a ler inglês que vos vão recomendar outras coisas, portanto, cada pessoa tem que experimentar e ver aquilo que gosta, aquilo que se adapta e tudo mais, portanto, é um jogo de... As minhas dicas pessoais para quem quer começar. Comecem a ler livros curtos. Eu não sigam o exemplo de Catarina Avelar, que começou a ler inglês com Game of Thrones. Não façam isso. Não façam isso. Vocês vão começarem com livros longos, além de que vocês vão demorar muito mais tempo, e essa é outra, vocês em inglês vão demorar sempre mais tempo a ler do que em português, pelo menos ao início. Eu agora já não sinto isso, basicamente, mas ao início eu sentia. Eu sentia que lia 10 páginas em português, enquanto que eu lia 5 em inglês, estão a perceber? Ao início é sempre mais lento, é sempre aquela etapa de habituação, mas... Pessoal, não levem, não achem que isto é um bicho de 7 cabeças e que vão ser super lentos. Oh meu Deus, oh meu Deus. É mesmo só uma questão de hábito e de treino, porque não é nada de especial, a sério. E é muito bom. Depois vocês vão começar a gostar muito. Ao princípio estranha-se, mas depois entranha-se. Acreditem. Portanto, comecem com livros curtinhos, que é sempre mais fácil. Uma dica que eu tenho é começar a ler e ouvir o audiobook ao mesmo tempo. Eu fiz isso com alguns livros já e tenho já a dizer que isso ajuda imenso. Vocês vão ouvindo e vão vendo ao mesmo tempo e isso também vos dá um certo ritmo à leitura e além disso vocês vão começar a saber pronunciar as coisas. Muitas vezes, não sei se isto é estúpido, se isto sou só eu, mas eu pronuncio as palavras na minha mente. E às vezes em inglês uma coisa que eu tinha muita dificuldade era encontrar uma ou outra palavra que eu não sabia como é que se pronunciava. Então, quando vocês estão a ouvir o audiobook, vocês já começam a ouvir aquela palavra a ser pronunciada e depois se vocês forem ler um livro a seguir em que tem aquela palavra, vocês já sabem. E não sei, isto ajuda e acho que isto é bom mesmo a nível depois de comunicação, se vocês falarem em inglês, portanto, acho que sim. Uma outra dica para quem gosta de reler é começar a ler inglês relendo um livro favorito. Por exemplo, eu fiz isso com City of Bones. Eu li Cidade dos Ossos em português e eu comecei a ler inglês com City of Bones. Eu já sabia a história em português, então foi muito mais fácil ler aquilo em inglês e já sabia o que é que estava ali e foi um passo para continuar a ler o resto em inglês. Então sim, sem dúvida, se vocês gostam de reler, releiam o vosso livro favorito, mas em inglês. Vamos agora para a parte do não façam isto. Eu vou dar estes exemplos que são coisas que eu fiz e que recomendo que não façam porque... Opa, sim, sem dúvida, isto é a nível pessoal, eu gosto de começar pelas coisas mais difíceis. Eu vou sempre para o mais difícil que houver, é que eu vou. É sempre assim. Mas pronto, isso já sou eu, isto é basicamente eu sempre. Temos um caminho fácil e um caminho difícil. Eu vou sempre pelo difícil, tipo, sempre. Claro que isto às vezes é benéfico, eu sinto que também, como eu comecei pelos livros mais difíceis, assim que eu passei para os mais fáceis, fiquei tipo, isto é canja. Mas não há necessidade de sofrerem, não há necessidade de levarem ali com... Não comecem livros de fantasia tipo Game of Thrones, assim, livros de fantasia densos. Game of Thrones, Outlander também, não sei se Outlander é fantasia, mas mais histórico ou coisas. São livros. Primeiro, há imensos livros na série, são livros muito densos, com um inglês antigo, com um inglês complicado. Eu não comecei a ler em inglês mais cedo, porque fiquei assim. Porque em Game of Thrones eu não percebia montes de coisas, e não percebia diálogos, e ficava ali tipo... Que tipo, não percebo. E depois eu tinha preguiça de ir ao Google Tradutor, e depois acabava por ficar... não, eu depois percebo. E passava, é assim, a verdade é que eu acabava por perceber, mas a pessoa nunca tem ali todos os pormenores que gostaria de ter. Mas isso também vai acontecer, no vosso primeiro livro em inglês não vão ter todos aqueles pormenores e tudo mais, mas depois vocês vão se habituando e vão, a sério, vocês vão começando a perceber tudo. É só mesmo uma questão de hábito, mais uma vez. Mas pronto, não comecem com livros densos e com o inglês antigo, principalmente livros com o inglês trabalhado e o inglês antigo. Eu não sei se isto existe em inglês antigo, mas é mesmo a forma de falar, noutro século, antigamente. É como vocês começarem a ler um livro de José Saramago ou de, sei lá, essa de Queiroz, que tem aquele português trabalhado, aquela forma de falar mais antiga, com voz e tudo mais. Em inglês também é isso, um bocadinho diferente, mas a ideia está lá, por isso não comecem por aí. É basicamente como se vocês estivessem na primária a aprender a ler e em vez de começarem por, sei lá, os livros de uma aventura, começam por livros de Saramago. Estão a ver a cena? Não façam isso, não vale a pena. Agora, livros que eu recomendo pessoalmente, que eu achei que têm um inglês fácil.
Primeiro, City of Bones e basicamente todos os livros da Cassandra, porque a Cassandra tem uma coisa que também me ajudou muito, é que a escrita dela e o inglês dela vai evoluindo, ou seja, vocês começam com o inglês básico, City of Bones tem um inglês assim básico, e depois à medida que ela vai escrevendo começa a ter um inglês mais trabalhado, tanto que Lady Midnight e Lord of Shadows já têm um inglês muito mais composto do que propriamente City of Bones, então os livros da Cassandra sem dúvida recomendo. Continuando, eu estava a dizer, outra série de livros que eu recomendo imenso que leiam é After. After partiu de uma fanfiction, então tem o inglês básico. Também recomendo fanfictions, essa é outra. Fanfictions também são uma grande recomendação porque estão em inglês básico, estão em inglês fácil, então é ótimo para vocês começarem. Livros de romance normalmente também têm o inglês fácil. Um livro que eu li recentemente e que também achei assim simples é o The Upside of Unrequited. Em português ficou Os Altos e Baixos do Meu Coração. Acho que é assim, eu nunca sei dizer o título em português, é uma coisa impressionante. Achei a escrita da Becky Albertalli bastante fácil e objetiva, portanto também a recomendo. Obsidian também foi um livro de fantasia, romance, acho que é mais romance, que eu li há pouco tempo, também tem o inglês fácil, portanto recomendo. Estas são as minhas recomendações e dicas. Espero que este vídeo tenha sido útil. Já estou aqui a falar há imenso tempo, mas pronto. Espero que vos tenha dado assim um empurrãozinho para começarem a ler inglês. Não descartando, claro, os livros em português, mas acho que não faz mal nenhum começar a ler livros em inglês e poupar algum dinheirinho, ganhar mais vocabulário em inglês e, acima de tudo, ler novas coisas, novas histórias e não ter que esperar pelas publicações cá. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos então no próximo. Tchau!